Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quinta-feira está começando. Segundo o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o atual período de seca é o mais intenso da história no Brasil. Um cenário que afeta toda a cadeia logística e que pode impactar nos preços dos produtos que fazem parte da rotina do consumidor. Alimentos podem ficar mais caros e o custo da energia também pode subir, afetando a produção industrial no país. Quem precisa movimentar cargas pelo Brasil também sofre. Os efeitos já são sentidos pelas empresas. Quando a gente conversa com as empresas, o grande ponto que elas têm hoje é a falta de planejamento ou um planejamento que não está adequado a essa situação. Então, por exemplo, a gente agora está começando a mover as cargas de Natal. Natal, fim de ano, né? Essas cargas, elas estão já produzidas, estão em algum lugar. Quando você tem, a gente fala de seca, baixo nível do rio, uma parte dessa produção, ela não consegue sair. Então, aí você tem dois efeitos. O primeiro é, você tem a mercadoria que fica parada, né, e não consegue sair. E o segundo é, você está perdendo venda em algum lugar dessa cadeia. Então, esse é o grande efeito que a gente vê hoje. Que a falta de planejamento faz com que você tenha perda tanto de estoque, inventário que fica lá preso, quanto perda de venda no momento do ano que deveria estar vendendo muito. Segundo Mário Veraldo, o setor não estava preparado para uma crise desta intensidade. Ninguém planeja o desastre natural, nunca, né? E a seca hoje, o que a gente está enxergando no Brasil, ela já chegou num nível de desastre natural, porque você acaba, quando você impede a livre circulação, por exemplo, nos rios, com os navios do tamanho adequados, que é o que existe hoje dentro do país, você acaba fazendo uma situação limite, onde a construção daquela cadeia de suprimento, ela se vê impactada. Então, ninguém em sã consciência vai falar, não, vai ter uma seca nesse nível nos próximos 12 meses. Então, eu vou me planejar para isso. E ninguém em sã consciência até que aconteça a primeira vez. Então, o que a gente está enxergando? Que esse planejamento ele vai começar a ter que incluir desastres naturais e o desastre natural causado pelo aquecimento global também, que é uma mudança. O fator de risco disso começa a subir muito. A gente está vendo isso no Panamá, a gente está vendo isso aqui no Brasil de maneira muito forte, a gente está vendo isso na Europa e na Ásia. Acabou de ter um tufão na Ásia que fechou alguns portos lá e esses portos eles têm um efeito em cascada, porque eles vão chegar, isso é mercadoria que deveria chegar daqui a 2 meses nos Estados Unidos para poder fazer a temporada de Natal. Então o Brasil não está isolado nesse problema e o ponto comum é justamente planejamento. Agora existe uma corrida contra o tempo, até mesmo para a implementação de ações de efeito imediato. O ponto inicial de todo mundo eu preciso suprir a minha cadeia com o meu estimado, a minha necessidade de venda de algum outro lugar. Então, no momento, por exemplo, eu tenho um problema na China, então eu vou tentar reacomodar. A gente está vivendo até agora os efeitos da inundação no Rio Grande do Sul. Então, há 2 meses a gente falava da inundação, hoje a gente está falando da seca. Essas duas coisas, elas têm esse efeito. Por quê? Porque o que eu precisava de um ponto eu não posso ter. Então, a primeira coisa eu preciso ter uma salvaguarda dentro do meu pool de provedores para eu poder, se isso daqui me falhar, eu vou trazer de um outro lado. O exemplo é motos de Manaus. Se eu não consigo tirar a minha necessidade de lá, eu vou ter que trazer de algum outro lugar. Quais pontos podem me servir? Então isso é o que a gente está vendo assim de mais presente. Tem uma segunda outra coisa que aí é muito mais complicado, que é a mudança no modal de transporte. Então, olha, isso vinha por navio, mas agora isso vai ter que vir por avião. Ou o caminhão não pode circular naquele trecho, eu tenho que mandar isso para o navio, subir e colocar de volta no caminhão. Então, essas mudanças de modalidade de transporte, elas sim estão acontecendo. Só que o que acontece? Acaba encarecendo porque não é a natureza
daquela cadeia de suprimento específica. E reforça que todos deverão se adequar à inconstância do clima para minimizar prejuízos. A gente precisa continuar atacando as causas disso. Então, eu acho que as empresas de transporte, principalmente marítimas, estão empurrando muito forte o tema da mudança de combustível, a eletrificação dos caminhões, que é um efeito que eu acho que não é imediato, isso vai levar 20 anos, mas tem que acontecer. E aí passa de novo a história da infraestrutura, eu preciso gastar para fazer com que isso aconteça. E aí você tem o efeito. O efeito a gente vai ter que conviver com ele e possivelmente a geração dos nossos filhos vai ter que conviver com ele. Porque a descarbonização ela não vai acontecer de maneira imediata e os efeitos da descarbonização, também a readequação, vai levar tempo. Então não é que as camadas polares elas vão congelar de novo, isso vai levar um tempo. Então a gente vai ter que conviver com isso. Para mim esse é o grande ponto. Por quê? Existe um risco muito grande onde negócios vão desaparecer por conta disso, áreas inteiras vão desaparecer. Existe uma oportunidade o quê? Dentro dessa situação de como você controla, como você faz uma melhor gestão da cadeia de suprimento e também como você consegue compensar. A gente está pensando, e é meu feeling, que a compensação vai ser a chave dessa aceleração de mudanças. Não vai ser... Hoje você não tem um mercado de bônus de carbono que seja reconhecido mundialmente. Esse seria um ótimo começo. Então vamos homologar, ter um sistema que funcione para todo mundo, onde a gente efetivamente possa colocar dinheiro naquilo que a gente está pregando. Mas aí está a minha preocupação, que isso deveria ter sido feito há 10 anos atrás, não foi, e a gente continua conversando a respeito. Tem a seca de um lado, inundação do outro, o tufão que sai da Venezuela chega no Canadá, mas no final das contas as soluções práticas não foram implementadas ainda. A Companhia dos Portos de São Paulo completou 177 anos de um evento para comemorar a data foi realizado em Santos. A cerimônia contou com oficiais e o capitão de mar e guerra da Capitania dos Portos, Marcos André de Souza e Silva. O órgão foi criado em 1877. O pôr do sol foi o centro da cerimônia. Nós somos atualmente cerca de 170 servidores, entre militares e civis, que trabalhamos aqui na Capitania dos Portos, oferecendo mais de 200 serviços para a sociedade e contribuindo também, como eu falei, com a segurança da navegação, com a salvaguarda da vida humana no mar e com a prevenção da poluição hídrica. A Capitania dos Portos de São Paulo tem um papel fundamental de proteger e cuidar da costa e das águas que banham o litoral. Considerando que nós dispomos do nosso cais, constantemente nós recebemos navios da Marinha, navios da Esquadra, navios de pesquisa e ao longo do ano são diversas oportunidades que recebemos esses navios aqui e sempre quando possível nós procuramos oferecer à população então a possibilidade de vir visitar e conhecer os navios da Marinha. E a neblina que impediu a navegação durante os últimos dias exigiu uma atuação especial da praticagem para diminuir os prejuízos nas operações portuárias em Santos. A praticagem chegou a manobrar 70 navios num período de 24 horas, o dobro da média diária. 74 práticos foram escalados, já que 4 embarcações de mais de 300 metros necessitam obrigatoriamente de 2 profissionais. Segundo dados da Autoridade Portuária de Santos, neste ano as paralisações do porto durante mais de 161 horas, foram mais de 161 horas, o dobro do que foi registrado em 2023 com 80 horas. O fechamento ocorre em períodos de intenso nevoeiro ou outras condições climáticas, retendo navios no cais e na barra. Quando a navegação é reaberta, a praticagem faz um planejamento especial de manobras, liberando os berços para a atracação dos navios que aguardam, estabelecendo prioridades para aqueles que dependem de marés. Os práticos escalados trabalham de forma quase ininterrupta nas operações para reduzir os custos dos armadores e agilizar o trabalho no porto. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 19h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.